Dom Manuel Venturoso era rei de Portugal, escolheu pra ir pras Índias. Pedro Álvares Cabral navegou até que um dia nova terra ele avistou, e no Porto Seguro finalmente ancorou. Ai, 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 era 22 de abril. Cabral descobriu nosso Brasil. Ai, 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 era 22 de abril. Cabral com suas naus descobriu o meu Brasil. Salve, salve, moçada, professor Evaristo falando. Hoje eu quero fazer um comentário sobre esta carta que está contida neste livro, Carta de Achamento do Brasil, que foi escrita em 1º de maio de 1500 pelo Pero Vaz de Caminha. Inclusive é uma história trágica do Pero Vaz de Caminha, né? É a primeira viagem marítima dele, e alguns meses depois dele sair do Brasil e chegar até a Índia, ele acaba sendo assassinado por árabes muçulmanos. Então, ele não conseguiu retornar para Portugal, né? Mas deixou seu nome na história, né? Sobretudo na história brasileira, na medida em que esta carta ela é considerada a nossa certidão de nascimento. Tudo bem? Bom, gostaria de começar a discussão dizendo a você que, além de ser a nossa certidão de nascimento, ou seja, além de ser um documento historiográfico, esta carta também é um documento literário, assim que ela é considerada pela grande maioria dos críticos literários, tá certo? Tanto é que quando a gente estuda o quinhentismo brasileiro, que são as manifestações literárias de 1500 até 1600, esta obra está inserida no movimento. Tudo bem? Então eu gostaria de discutir com você esse hibridismo, tá? Hibridismo mistura entre historiografia e literatura. Segundo Aristóteles, lá atrás, que vai fazer uma distinção entre historiografia e literatura, ele vai dizer que o historiador, ele narra aquilo que aconteceu, efetivamente. E o poeta? O poeta, ele conta, ele trata, ele narra daquilo que poderia ter acontecido, tá? Na carta, se nós formos tomar essa acepção do Aristóteles, há um embrincamento dessas duas perspectivas. Então vamos começar pela perspectiva histórica, historiográfica. A gente aprende lá atrás, eu gostaria de lembrar isso, que facilita, que a historiografia é o estudo das datas, dos fatos e dos nomes. Datas, fatos e nomes. Data, 1500. Isso aqui, esse documento, essa carta, ela vai tratar sobre o achamento do Brasil, entre aspas. Não quero entrar na discussão se realmente o Brasil foi achado em 22 de abril de 1500 ou não. Tudo bem? Vamos aqui aceitar a visão oficial contida na carta de achamento. Então essa é a data, beleza? Lembrando, Brasil descoberto 22 de abril e a carta ela é escrita em 1º de maio. Beleza? Beleza. Nomes. Falei que tem que ter datas, tem que ter fatos e tem que ter nomes. Vamos para nomes aqui. Nomes importantes. Ué, Pedro Álvares Cabral, que é o grande navegador português, o chefe da expedição. Outro nome, Pero Vaz de Caminha, que quem vai escrever essa carta. Tudo bem? E o fato. Qual que é o fato que está sendo narrado nesta carta? O descobrimento, todas as aspas do mundo, do Brasil. Beleza? Bom, tudo bem. Agora, por que essa obra tem um caráter literário também aí que é interessante? Porque é por esse caráter literário que a gente pode entrar na problematização dessa carta, no sentido de que talvez ela não seja tão fiel quanto a gente acha que ela seja. Na medida em que ela silencia muita coisa, tudo bem? E tudo aquilo que ela silencia, é óbvio que é uma artimanha do Pero Vaz de Caminha. Por que é uma artimanha? Porque o Pero Vaz de Caminha
É óbvio que ele está movido em agradar o rei de Portugal, Dom Manuel. É óbvio, ele quer estar benquisto pelo rei, ele quer informar a boa nova, tá? Então, é óbvio que ele vai omitir algumas coisas e supervalorizar outras. Portanto, a carta ela tem uma elaboração interessada. Guarde essa expressão. Há uma elaboração absolutamente pensada, interessada pelo Vaz de Caminha. E, portanto, essa carta ela tem uma determinada função, qual seja agradar o rei de Portugal. Não vamos esquecer, Dom Manuel o Venturoso. Muito bem. Bom, há também uma perspectiva nessa carta, fantasiosa, exagerada para dizer o mínimo, de que o Brasil é uma espécie de paraíso, é uma espécie de Éden. Basta a gente ver que no interior da carta ele diz que aqui é um lugar que tudo que se planta dá. É um lugar absolutamente fértil. É um lugar que ele acredita piamente que tem prata e ouro. É um lugar em que as gentias, as mulheres, estão sempre peladas e sem nenhum pudor moral. Então ele vai associar essa natureza exuberante, essa natureza generosa e mais essa ideia de um lugar sem pecado, na medida em que as gentias, as indígenas, elas andam desnudas, a uma espécie de paraíso. Tudo bem? Bom, então continuando. O Pero Vaz de Caminha não é o único redator de carta deste período, é óbvio. Muito pelo contrário, né? O gênero epístola é a mesma coisa que carta, tá? Estou falando um pouquinho de forma um pouquinho mais sofisticada. É um gênero bastante desenvolvido durante o século XV, durante o século XVI, durante essa época denominada como Era dos Descobrimentos, tá? E por conta disso, inclusive, os redatores de epístolas, eles seguiam sempre uma estrutura do sermão, da carta. Estou com o sermão do Vieira na cabeça. 5 partes as epístolas se dividem. 5 partes as epístolas se dividem. Vamos lá, ó. Primeira, saudação. Beleza? Daqui a pouco a gente conversa sobre cada uma dessas partes de maneira um pouquinho mais aprofundada. Segunda, introdução. Terceira, desenvolvimento ou narração, se você quiser. Quarta, epílogo ou pedido. Pedido, isso é uma coisa importante, eu já volto nisso. E por último, a despedida. Beleza? Bom, então vamos começar aqui pela saudação. A saudação do Pero Vaz de Caminha, ela é muito curta. Ele só coloca na saudação a palavra Senhor. Senhor, vírgula, né? Extremamente curta, lacônica, direta, beleza. Introdução. Tem um negocinho muito importante na introdução. O Pero Vaz de Caminha vai dizer assim. Primeiro, ele vai prometer ao rei Dom Manuel que vai ser breve o que ele vai narrar. Ele não vai cumprir, né? Porque a carta é bastante longa. Inclusive, no final, ele vai pedir desculpa, tá? Ao rei, pelo fato de a carta ser muito longa. Parece aqueles áudios, né? De WhatsApp. Que vira podcast. É mais ou menos isso. A intenção dele é fazer um áudio de 30 segundos, acaba fazendo um áudio de 7 minutos. Tudo bem? Bom, e segundo, que ele vai dizer para o rei que não vai falar absolutamente nada sobre a viagem, sobre o traslado, sobre o que aconteceu nos mares. Beleza? Bom, terceiro, ele vai dizer para o rei, e isso é muito importante, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Ele vai dizer para o rei que humildemente ele vai desempenhar esse papel de contar para o rei o que ele está vendo sobre o descobrimento, mas que há muitos redatores de cartas, de epístolas, muito melhores do que ele, mas que humildemente, com todos os erros e defeitos que ele possa ter, ele vai
cumprir essa função de escrever para o rei. A isso dá-se o nome atenção. A isso o quê? A essa postura absolutamente humilde do Pero Vaz de Caminha de dizer que não está à altura de escrever uma carta ao rei, mas, cumprindo o seu papel de português, vai escrever. A isso dá-se o nome, atenção, de capitatio benevolentia, uma expressão latina, que significa, traduzindo, captar, conseguir, obter a benevolência do leitor. Capitatio benevolência. Ou seja, eu me posiciono de uma maneira absolutamente humilde para causar a simpatia de quem está me assistindo. Mesma coisa de eu virar e falar assim, olha, eu, assim, não entendo muito sobre a carta de achamento, tá? Mas eu vou fazer o meu máximo aqui, vou tentar ser o mais didático possível para passar a vocês aquilo que eu sei, tudo bem? Muitos outros sabem falar muito melhor do que eu sobre a carta de achamento do Brasil, tá? Mas eu vou também cumprir a função de disseminar conhecimento. Isso dá-se o nome de capitatio benevolente. É uma estratégia muito conhecida, porque isso faz com que quem pratica capitatio benevolentia, ganha a simpatia do leitor. Tudo bem? Bom, a narração é o grosso da carta, é o que há de mais importante. Aí na narração, ele vai falar primeiramente sobre, e mais importante, né, o assunto que é mais relevante e que ele mais se desdobra, é na relação com o indígena, tá? E daí eu vou usar outra palavra-chave para se referir a essa relação entre os portugueses, europeus e os nativos, os indígenas, que é a palavra alteridade. O que é a alteridade? São as diferenças culturais, linguísticas, dos costumes, etc. Tudo bem? Nessa relação de alteridade, no entanto, não há choque do ponto de vista militar. Há uma alteridade pacífica. Na versão do Pero Vaz de Caminhas, os indígenas, que são os tupiniquins, são absolutamente dóceis. Eles aceitam prontamente o contato com os portugueses. Tem uma cena muito interessante na carta, logo no começo, em que 2 indígenas são levados ao navio do Pedro Álvares Cabral. Vou repetir, Pedro Álvares Cabral, o chefe da expedição. E ali fica bastante evidente as disparidades, as diferenças culturais, a chamada alteridade. Porque os nativos recebem uma taça de vinho, e eles odeiam, cospem fora. Depois, eles olham para uma galinha que está na mão dos portugueses, que é o chamado vívere, né? Porque nessas embarcações, imagina, os navegadores, os tripulantes, iriam ficar semanas, sei lá, às vezes 2 meses no mar. Então, havia bezerro, havia víveres, galinhas, patos, enfim, animais ali que serão utilizados para alimentação, além de vinho, além de água, etc, né? E os indígenas não conheciam galinha. Então eles ficam ali perplexos com aquilo que eles estão vendo. Mas um português dá uma galinha na mão de um índio. E o índio, na versão do Pero Vaz de Caminha, toma essa galinha nos braços, espantado, mas aceitando aquela relação. É uma grande metáfora da relação entre os portugueses e os indígenas. Ou seja, da dominação cultural que os portugueses impuseram aos povos originários desde o primeiro contato. Tá certo? Bom, outra coisa de muito relevo, de muita importância, é a passagem em que o Pero Vaz de Caminha vai escrever as nativas, as indígenas. Então é clássica essa passagem, na qual ele diz
que as indígenas, elas usam as suas vergonhas, e que são as vergonhas das genitálias, todas raspadinhas. Agora, isso é um traço fenotípico dos indígenas, né? Uma das características dos indígenas é terem pouco pelo, né? Bom, e ele complementa que de a muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ou seja, era tão natural a existência delas peladas naquele local, que eles, portugueses, que obviamente foram criados numa cultura europeia cristã, portanto uma cultura fortemente amparada em valores morais rígidos, eles, portugueses, não sentiam vergonha. Eles, portugueses, não se sentiam culpados. Tamanha naturalidade com que aquelas mulheres sentiam enfim, caminharem, viverem, se exporem publicamente nuas, né? Bom, um terceiro ponto no plano de conteúdo que eu chamo a atenção, que eu destaco, é a primeira missa. Isso já está mais para o final da carta, não é? Por que eu dstaco? Porque isso deixa bastante evidente o projeto expansionista português, que não é um projeto somente assentado na questão econômica, tá? Não é um projeto único, exclusivamente econômico-comercial. É um projeto também de dominação religiosa, de expansão da fé cristã. Tudo bem? Por isso é extremamente relevante a gente lembrar dessa primeira missa. E, inclusive, nessa primeira missa, enquanto os portugueses ali rezavam, os nativos, segundo Pero Vaz de Caminha, ficavam ao redor. E, inclusive, alguns copiavam os gestos dos portugueses. Mais uma ideia aqui da passividade com a qual os indígenas aceitaram a cultura europeia portuguesa. Tudo bem? Bom, depois do Pero Vaz de Caminha descrever a natureza, descrever o nativo, falar da primeira missa, ele vai encerrar a carta com a despedida. Só que antes da despedida, que também é bastante lacônica, ele faz um pedido. E aí é muito interessante também. O pedido que ele faz é para o rei de Portugal, Dom Manuel, conceder o perdão para o genro dele, Pero Vaz de Caminha, que estava degradado na África. Entendeu? Porque ele havia cometido um roubo à mão armada. Era um criminoso, portanto. Havia sido preso e havia recebido a punição, a pena do degredo, que era uma pena bastante comum na época. E ele faz esse pedido. Mais um motivo para a gente desconfiar da fidelidade do Pero Vaz de Caminha. Porque olha a intenção maliciosa dele. Bom, nós descobrimos um novo território. Legal. O rei vai ficar feliz por isso daí, por si só. Mas, se eu florear mais ainda, o rei vai ficar mais feliz ainda. Se eu disser que aqui é um lugar em que os indígenas, os nativos, não oferecem resistência. Se eu disser que aqui é um lugar muito fértil, se eu disser que aqui é um lugar que muito provavelmente, pelas informações que nós entendemos dos indígenas, há ouro e prata, o rei vai ficar tão contente, tão feliz, que ele vai conceder no meu pedido. Ele vai libertar o meu genro. Essa é a estratégia. Atenção agora, complexificando esse debate. Começa aí na nossa história algo que é profundamente estruturante na sociedade brasileira, que é o tal do patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? É a mistura do público com o privado. É quando o indivíduo
se utiliza do seu cargo ou da sua posição pública para benefício da sua vida privada. Tudo bem? Isso dá o nome de patrimonialismo. Quando o sujeito acha que o Estado tem que servir a ele, certo? E se utiliza do Estado, daquilo que é público, para benefício da vida privada. Uma característica muito forte da sociedade brasileira. Já começa com o Caminha. Por quê? Porque o Caminha, ele está fazendo uma carta na qual ele revela para o rei de Portugal algo público, algo que serviria para o reino português, que é o achamento de um novo território, certo? Ele é um funcionário, inclusive, do reino. A função dele é escrever carta. Só que, graças a essa descoberta e graças à função que ele tem de ser o redator oficial do reino português, um dos redatores oficiais, porque havia vários, ele pede algo em benefício da vida privada. Só você pensa assim, é um motivo justo o pedido que ele faz para a libertação do seu genro? Seu genro merece? Não. Não. Ele vai simplesmente se utilizar da pretensa alegria, felicidade do rei de Portugal, certo? Por conta de um novo descobrimento, para tentar obter o perdão do rei em relação ao seu genro. Agora, se o rei perdoasse o genro, seria por um motivo justo? Não. Seria por uma questão meramente pessoal e não por uma questão de justiça. Tudo bem? E aí, ele faz a saudação final, ou seja, a despedida, tá? E assina. Pronto. E assim termina a nossa certidão de nascimento. Tá certo? Convido a você a ler essa carta, que realmente é um documento imprescindível. Tudo bem? Então, um forte abraço, um beijo carinhoso. A gente se vê na próxima.